10 horas em ponto na Grande Fortaleza. Nós somos a Jangadeiro Band News 101.7, com o Jornal Jangadeiro, que vai agora dar oportunidade a uma discussão muito interessante relacionada exatamente ao que a Carla Moura falou, ansiedade. Uma das cenas que chamaram a atenção no Carnaval foi a participação da influencer e empresária Virgínia Fonseca no show do marido, o cantor Zé Felipe, na cidade de Paracuru. Lá no meio do show, Virgínia subiu ao palco, começou a fazer as tradicionais coreografias, enquanto o marido cantava quase parado e em alguns momentos desafinava. O baixo desempenho do cantor durante a apresentação ganhou as redes sociais e veio cercado de uma série de críticas. O que poucos sabiam é que Zé Felipe passava naquele instante, em cima do palco, por uma crise de ansiedade. Virgínia Fonseca disse que percebeu que o marido não estava bem, que entrou no palco para tentar animá-lo. Segundo o artista, essa é a segunda vez que ele passa por esse episódio. E é sobre isso que nós vamos falar agora com o médico, psiquiatra e professor da Universidade Federal do Ceará, Dr. Fábio Gomes de Matos. Muito bom dia. Muito bom dia, Nonato, a você e a todos os seus ouvintes. Agradecemos a sua atenção. Nós sabemos que o senhor está, inclusive, viajando, está na Europa nesse momento, é isso? É isso mesmo. Aqui a gente está fazendo uma peregrinação religiosa, então foi aqui Roma, Assis, Florença, e aí a gente aproveita esse carnaval para poder relaxar um pouco mais. Que bom. E é isso que você está colocando na pauta hoje, né? Essa questão da ansiedade. Exatamente. O que é a ansiedade? Nonato, assim, olha, nós temos dois sistemas que nos permitem que nós sobrevivamos. Nós temos o sistema adrenérgico, que é aquele sistema que gasta energia, e nós temos um sistema chamado colinérgico, que é aquele que acumula energia. Então, nós temos que ter esses dois sistemas em equilíbrio, por uma razão muito simples. Porque se eu ativar demais o meu gasto de energia, eu vou ter, obviamente, um excesso de ansiedade. Então, o excesso de ansiedade significa dizer que eu quero fazer muitas coisas ao mesmo tempo e a minha cabeça está dizendo, olha, isso não vai dar certo. Ansiedade em excesso, Nonato, para seus ouvintes entenderem bem, é as pessoas que têm um excesso de futuro. Você vai ter pessoas que têm um excesso de passado, que vão ser os deprimidos. Você vai ter as pessoas que são um excesso de presente, que vão ser os estressados. E você vai ter as pessoas que têm excesso de futuro, que vão ser os ansiosos. Então, toda vida que você colocar coisas demais na sua vida, na sua agenda, que você acha que tem que fazer, o teu corpo vai acionar o sistema de emergência, que é dizendo, olha, não vai dar certo. E aí você, ao clicar esse sistema, é como se você clicasse um alarme para a sua própria cabeça, dizendo, olha, não posso fazer tantas essas coisas, vamos parar. Então, a ansiedade é um momento, e esse excesso de ansiedade é um momento de reflexão. A ansiedade normal, Nonato, ela permite que você vá trabalhar aí na rádio, que você faça um programa legal, que você se dedique aos seus ouvintes. Isso é uma ansiedade normal. Agora, se o Nonato Albuquerque colocar que ele tem que fazer um programa legal e ele tem que fazer 10 mil coisas amanhã, aí esse Nonato Albuquerque vai entrar numa crise de ansiedade. Como o Fábio vai entrar, como qualquer pessoa vai entrar. A crise de ansiedade é um momento em que você tem que colocar para você mesmo a seguinte questão: será que eu não estou me propondo a fazer coisas demais? E é isso que a minha vida não pode entrar toda hora nesse sistema de alarme. É como se o corpo e a cabeça da gente chamasse os bombeiros. Os bombeiros, que é a crise de ansiedade. Toda vida que você tiver uma crise de ansiedade, é sinal de que você está colocando coisas demais na sua vida, na sua cabeça, e que você não vai dar conta de dar cabo a todas elas de uma forma legal, de uma forma que você se sinta feliz e confortável ao fazer isso. Interessante que a vida moderna, as exigências da sociedade moderna com a tecnologia envolvendo os trabalhos,
faz com que uma mente ansiosa chegue mesmo a afetar a pressão, chegue a alterar o comportamento. Tem sintomas físicos, não é isso? Nonato, você está tocando um ponto fundamental. Como é que a gente sabe se a gente está muito ansioso? Você vai ter esse acionamento do sistema adrenérgico que envolve o que você já falou, um aumento da pressão arterial, um aperto no peito, um aperto no estômago, muitas vezes tremores, tonturas, dor de cabeça, angústia no peito. A sensação dessa ansiedade aguda pode ser tanta que você entra numa crise de pânico. Você acha que está tendo um infarto e vai para a emergência, o cardiologista te examina e ele diz, olha, aqui fisicamente não tem nada, e eu quero que não tem nada. No coração pode não ter nada, mas na sua cabeça tem demais. E é isso que o sistema, um dos primeiros sistemas acionados é exatamente o sistema cardiovascular. Então a pessoa tem palpitação, a pessoa tem sensação de desmaio, de síncope, tem todos esses suores em excesso, tem todos esses sintomas que são associados a um excesso de acionamento do sistema cardiovascular. Um professor de fisiologia, Nonato, francês, ele dizia assim, perguntado pelo que é a saúde, ele respondeu da seguinte frase: a saúde é o silêncio dos órgãos. Então, quando você está saudável, você não sente sua cabeça, nem seu braço, nem sua perna, nem seu coração, né? Você está em silêncio, tá bem. Se alguma coisa você está sentindo, é porque tem alguma coisa na sua vida que não está legal. Então, o corpo da gente é um reflexo muito claro do que acontece na cabeça da gente. E o nome desse professor francês, o criador da fisiologia, chama-se Claude Bernard. Então, Claude Bernard tem essa frase que eu acho que sintetiza muito essa vida moderna que você está colocando, Nonato, e também que exige que a gente faça o stage tentando fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo, trabalhando 24 horas por dia. Não tem mais sono, não pode ter sono, não pode descansar. Então, todos esses aspectos são importantes para que a gente possa refletir que essa vida moderna, o tanto de exigência que ela faz, a gente tem que parar um pouco e pensar que a gente precisa de tempo para a gente mesmo, para a nossa família, para os nossos amigos, para fazer uma viagemzinha de vez em quando, fazer uma reflexão com Deus, como é isso que eu estou fazendo agora, em diferentes settings, né, em diferentes situações, e a gente poder ter esse tempo de qualidade com a gente, né? A gente acha hoje, Nonato, que você ficar só admirando o céu no entardecer, você está perdendo tempo. Você tem que fazer alguma coisa, mesmo na diversão. A diversão tem que ser sempre algo que agite você, que faça você fazer alguma coisa. E não é necessário isso. A gente precisa ter um tempo mais de paz, mais de tranquilidade, para que a gente não crie as condições necessárias para ter esse excesso de ansiedade. Interessante que ontem eu estava conversando aqui com o Yuri Costa, que também acompanha aqui o nosso programa a partir das 10 horas, ele está conosco, e ele dizia, rapaz, eu li na lista dos atendimentos do carnaval, jovens com AVC, com acidente cardiovascular, o que me surpreendeu. Mas é exatamente, muitas vezes, esses jovens estão ansiosos em atenderem as exigências da sociedade, da família. Olha, você faz isso, faz aquilo, outro. E a ansiedade leva-os a esse tipo de reação, não é isso? Você está completamente correto. Assim, existe uma correlação muito grande entre infarto do miocárdio, AVC, acidente vascular cerebral com ansiedade. As pessoas ansiosas, muitas vezes, elas trazem essa ansiedade para o presente, elas se tornam estressadas. E esse estresse do dia a dia pode causar uma síndrome, Nonato e seus ouvintes, que os ingleses chamam de burnout, uma síndrome de exaustão, quando o seu corpo fica exausto e a sua cabeça também, você pode ter perfeitamente um problema nessa área que pode causar a tua morte, um infarto e um AVC. Então, para um pouco, pensa um pouco, reflete um pouco, usa esse período agora de volta do carnaval para que tu possa ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais sensata, uma vida em que tu saibas os teus limites.
Quando Nato, no meu consultório, quando alguém pede, vamos fazer uma consulta extra, eu digo, vamos, amanhã. Porque eu tenho um horário também para chegar em casa, eu tenho um horário para minha atividade física, eu tenho um horário para jantar com a minha mulher, com a minha família, um jantar de qualidade, em que a gente conversa sobre o que aconteceu hoje, o que vai acontecer amanhã, como é que você se sente, como é que eu me sinto. E isso é fundamental. E eu não ligo nenhuma coisa que possa me distrair nesse momento. Eu não ligo a televisão, por exemplo. É muito comum as pessoas usarem a TV na hora do jantar, na hora do almoço. Te liga ali 15 minutinhos e procura saber como é que você está, como é que está a tua mulher, como é que estão teus filhos. E depois tu volta para assistir a tua televisão. Mas naquele momento, foca muito na tua família, para que essa família possa também te energizar. E não a gente só gasta energia, que o corpo da gente, obviamente, não tem tanta energia assim. Nós não somos ilimitados, né? Só Deus é ilimitado. Nós somos limitados por natureza. Interessante que Belchior já colocava na hora do almoço, muitas vezes a família reunida, mas de cabeça baixa, calada, ninguém conversava com ninguém, todo mundo calado na hora do almoço, o que se reflete muito na sociedade moderna. A família, por exemplo, pai e mãe não se encontram com filhos na hora do almoço porque tem horários de compromisso. Muitas vezes, quando se encontram no final de semana, não tem como conversar porque já parece que não se conhece. Cada um com o celular na mão, procurando os seus aplicativos que lhe deem atenção, lhe roubem, lhe tomem o espaço de conversa. Isso também nos leva a ficar ansiosos pela vida, não é? Nonato, você deu a receita exatamente de como você não deve fazer. É porque eu já passei por assim, isso. Você é lá do Iguatu, assim como eu, Uhum. E a gente gostava de almoçar junto com a família, porque naquela época reservava-se um horário para o almoço, um horário para o jantar. Se a vida moderna não permite que a gente almoce, vamos pelo menos tomar o café da manhã e jantar juntos. Uhum. Não cada um no seu quarto, não cada um no seu computador, cada um no seu aplicativo, cada um na sua televisão, cada um no seu celular. E esse tipo de vida excessivamente digital, com um comprometimento da vida analógica, que é a vida olho no olho, frente a frente, vamos conversar. Esse tipo e eu não estou sendo contra a vida digital, não, quero deixar bem claro. Uhum. A vida digital chegou para ficar, mas Exato. a gente não chegou para invadir, chegou para que a gente canalize, né? É diferente uma enchente, como São Paulo está tendo agora, de uma irrigação. Então, a gente tem que irrigar a nossa vida com a vida digital e não fazer com que essa vida seja invadida, inundada pela vida digital. O equilíbrio sempre, né, Donato? O equilíbrio, Santo Agostinho dizia que a virtude não está nos extremos, a virtude está no meio, a virtude está no equilíbrio. Você tem uma vida equilibrada, então você está tendo uma vida santa. A gente tem ouvintes também, internautas, querendo participar aqui dessa conversa maravilhosa. Ô, Yuri. Doutor, tem uma pergunta aqui do Vandenberg. Ele está perguntando se a ansiedade, né, pode levar a outras condições psicológicas, psíquicas, né? Se a ansiedade pode ser a porta aí para outras condições. Ele tem completa razão, né? Assim, a ansiedade é um prenúncio, porque quando eu tento fazer muita coisa e não consigo, esse não consigo repetido muitas vezes, o que é que faz? Eu entro em depressão. Uhum. E a ansiedade tem um início também muito interessante, que é a insônia. E muitas pessoas, quando ficam ansiosas e insones, elas vão para outra coisa, que é o álcool. E aí é como aquelas coisas de dominó, né? Começa com ansiedade, vai para depressão, vai para o álcool, vai para droga, vai para outras coisas. E tu pode ter uma infinidade de coisas. Ou então, o ideal mesmo é, se a gente controlar a ansiedade, a gente tem uma possibilidade muito grande de saúde psíquica. Se a gente não controlar a nossa ansiedade, a gente está cavando a nossa própria cova, né? Então, a gente precisa trabalhar com as pessoas para que elas possam ter essa vida equilibrada, essa vida mais
que não seja inundada de tantas atividades, de tantas obrigações, para que a gente possa saber que nós somos um animal que precisa dormir, nós somos um animal que precisa comer, nós somos um animal que precisa amar, nós somos um animal que precisa conversar, nós somos gregários. Então a solidão também aumenta muito a possibilidade de depressão. Então você vai ter uma série de correlatos de outras patologias que infelizmente pode acontecer se você não cuidar da sua saúde mental. Como já falamos alguns momentos atrás, da questão do infarto, da questão do AVC, né, da questão das úlceras, das questões do aparelho digestivo, da pele. Muitas pessoas colocam as doenças dermatológicas como psoríase, que são muito ligadas à ansiedade, né? Então tem toda uma quantidade, uma infinidade de patologias, tanto físicas quanto psíquicas, que a gente pode colocar como uma fonte primária desse excesso de ansiedade. Então vamos nos cuidar, né, nesse sentido, para que a gente possa ter uma vida mais saudável, uma vida melhor para nós mesmos, especialmente para nós mesmos, né? O senhor falando aí, me lembrando aqui a experiência vivida há alguns meses atrás pelo ator comediante americano Jim Carrey. Jim Carrey tem fama, fortuna, brilho, glamour, mas de repente ele se descobriu necessitado de ter solidão e silêncio, porque as coisas andavam lhe perturbando a cabeça de tanta ansiedade para atender aos compromissos. E ele passou a dizer assim: eu vou dar um tempo. E começou a recusar convites de filmes, e todo mundo achava que ele estava louco. Mas ele disse assim: eu queria me libertar disso que estava me carregando para o lado da depressão. É uma forma também de dar uma... Ele tem como parar, mas muita gente não pode parar também de atender aos compromissos, né? Leonardo, meu ponto é o seguinte: não é 8 nem 80. Que tal 42, 44, 48, né? Ali no meio, não precisa ser parar de vez, e também você não precisa se encher de trabalho. Fazer um trabalho que te reconforte. Se esse trabalho não te preenche totalmente, ter um hobby, ter um momento para você andar de bicicleta, soltar raia, jogar bila, jogar vôlei, jogar conversa fora, se encontrar com as pessoas, passear no parque, mandar de mãos dadas. Isso tudo faz com que a gente possa ter um freio de mão em relação à questão da ansiedade. Se a gente deixar a ansiedade tomar de conta da gente, a gente vai pisar sério no acelerador, e quando ele tem que frear de vez, como o Jim Carrey fez, né? Ele freou de vez, pronto. Não, peraí, agora não quero nada. A questão não é nada e não é 100. A questão é sempre ali 70, 60, 50, né? No meio, ali no meio tá bom demais. A gente ficar no meio tá ótimo. Equilíbrio, né? Acima de tudo. Sempre. Agora, eu me lembrei também de um médico sueco, Suleiman, que as pessoas iam para lá e queriam que ele receitasse comprimidos. Eu quero medicamentos, o senhor não está receitando. Vá fazer isso, o diagnóstico que o senhor falou e a receita que o senhor deu para procurar momentos de convivência consigo mesmo, já é realmente o grande receituário, não é? Olha uma coisa interessante que aconteceu aqui em Florença. A gente estava na catedral e a gente encontrou quem lá? O Carpinejar, que você conhece, aquele autor que normalmente escreve em guardanapos, né? Isso. E aí a minha mulher é gaúcha e ele também é gaúcho, né? E aí a minha mulher olhou para ele: Carpinejar, olha como o mundo é pequeno. E ele disse uma frase que eu vou repetir agora para vocês e seus ouvintes: não, Luísa, não é que o mundo é pequeno, nós somos pequenos. Olha que frase profunda essa. É verdade. Então, se a gente aceitar que a gente é pequeno, que a gente não é tão grande assim, não é tão Deus, né? Tem um professor lá na faculdade que eu conversando com um funcionário da faculdade, né? E esse professor, não vou citar o nome, obviamente, mas é muito arrogante, é muito cheio de si, né? E aí esse funcionário, que é um funcionário humilde, simples, né, de serviços gerais, ele diz: doutor Fábio, é tão interessante a vida, né? Tem gente que é PhD,
mas PhD, mas pensa que é PhDeus. Fábio, Então, doutor Fábio Gomes de Matos, foi um prazerzão conversar com o senhor a respeito de um tema que está cada vez mais entre jovens, não só, a gente pensa que a ansiedade só para idosos que estão aposentados, os filhos cresceram, ganharam o mundo e eles ficaram só em casa sentindo solidão, mas na verdade é para todos, até jovens principalmente, que vivem ansiosos principalmente para estarem, e não apenas para serem, mas estarem realmente no momento com visibilidade, seja nas redes sociais, e ficam ansiosos porque os resultados muitas vezes não chegam como eles desejavam, não é? Porque tem essa história do curtir, né? Você só é meu amigo se curtir nos próximos 15 minutos. Se for 3 horas depois, já não é mais meu amigo. É verdade. Pelo amor de Deus. Olhe, que a sua viagem seja de muitas gratas surpresas e de encontro consigo mesmo, porque sempre quando a gente viaja, a gente pensa em encontrar-se nos locais, muitas vezes se descobre também que esse descanso, esse roteiro de viagem, essa viagem para fora, nos tira algo importante para a viagem interior nossa. Um grande abraço, muito obrigado por estar conosco. Tudo de bom, um abraço a todos. Um abraço. Esse é o psiquiatra, professor da Universidade Federal do Ceará, que está na Itália e conversando conosco a respeito de um fato que surgiu no Carnaval, que chamou a atenção, inclusive, da produção, do nosso Caio Passos,